Bom dia. Você chegou em mais um Café com o Pastor. Vamos ao nosso golinho de café. Hum, Bom dia. Bom dia, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Estamos juntos aqui. Bom dia, Selma. Bom dia, Marcos. Bom dia, Jorge Andrade. Bom dia, Osório. É isso? Bom dia, Jorge. Que Deus abençoe. Bom dia, Bilinho. Bom dia, meu tio. Tudo bem? Que Deus te abençoe. Bom dia, Nasci. Como é que tá? Nasci, tá fazendo falta os nossos encontros sexta-feira, hein? Bom dia, Príncia, como vai? Deus abençoe. Bom dia, Ítalo Loureiro. Graça e paz, meu irmão. Bom dia. Bom estar com vocês aqui mais uma vez. Às vezes o tom tá mais baixo. Bom dia, Gisele, tudo bem? Bonjour, bonjour. Às vezes o tom chega mais baixo assim, né? Porque tá tão silêncio aqui, assim eu começo a falar alto, eu fico assim que nem um louco, me sentindo que nem um louco aqui, né? Então, às vezes eu começo mais baixo, depois eu vou me empolgando. Oi, Priscila, bom dia, querido, tudo bem? Beijinho. Bom dia, Fátima Rocha, que Deus abençoe. Bom dia. Bom, hoje é sexta-feira. Bom dia, meu amor. Obrigado pelo cafezinho. Hoje é sexta-feira, é dia de orarmos pelas células das nossas igrejas, né? E se você está se sentindo deslocado na igreja, acaba o culto, nem o pastor vem falar com você, acontece, né? Infelizmente acontece. Seus problemas acabaram, né? Lembra daqueles programas? Seus problemas acabaram com a reunião familiar, com o grupo pequeno, com a célula. Eu tenho certeza que você vai ser amado ao ponto de você sair correndo da igreja, porque ninguém te deixa, né, no canto da igreja. Então, por favor, se você faz parte da nossa igreja e não está numa célula, por favor, faça parte de uma célula. É lá que a gente se conhece melhor, né? Então, esse é o nosso propósito. Como dizia o pastor Cledemir, é um avião que tem duas asas, né? Então, tem a asa do culto público e tem a asa da célula, e a gente assim vai se dividindo, porque as dinâmicas são diferentes, a gente consegue se conhecer melhor. Então, por favor, participe de uma célula para que você se sinta integrado na igreja. A célula é para você, né? Então, é o meu convite aqui, a minha oração para que o Senhor continue nos abençoando. Bom dia, Jade. Que Deus te abençoe. Então, na semana passada eu agradeci a Deus pela hospitalidade do Geraldo e da Nancy, né? Não podia ser diferente. Bom dia, Tamires. Mas nessa semana eu quero igualmente destacar a gentileza, a simpatia, o calor humano, o sorriso e a recepção da nossa querida Livanda, né? Ela nem está aí agora. Bom dia, Pedro. Bom dia, que Deus abençoe. A nossa Livanda, né? Foi ela que me recebeu primeiro na ILPN, foi o primeiro abraço que eu recebi depois do pastor Cledemir, que eu já tinha conhecido no gabinete, foi da Livanda, né? E para decorar o nome dela eu tive que fazer algumas associações, mas finalmente funcionou. De vez em quando a gente chama ela de Livine e de Livinda, e a gente vai trocando e chama Livínia de Livanda também, porque é maldade ter dois nomes tão comuns assim na igreja, né? Na mesma igreja. Bom dia, Vanessa, bom dia, Isaac, bom dia, Fabiana, Deus abençoe. Então a gente queria. Essas são as duas células que eu participo, né? Então eu estou lá uma sexta-feira e na outra também. Então, queria agradecer pela Livanda ser tão legal com a gente, né? E nós oramos para que esse ministério, né, dos grupos pequenos, dos pequenos grupos, né, como o pessoal prefere dizer, os mais antigos, grupo familiar, célula, o nome que você quiser batizar, a gente oficialmente chama de célula e de pequeno grupo. É que os nossos laços fraternos, né, sejam fortalecidos nessas reuniões. E a gente tem, junto com ela, o culto, né? A gente não substitui nenhum pelo outro. Não substitui um pelo outro. As duas coisas ao mesmo tempo. Pedimos a Deus também pelo Café com o Pastor, que, como você já sabe, é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal. Vai ao ar de terça a sábado, por enquanto, às 7h14 da manhã, por enquanto. Eu lembro, Fabiano está dizendo que tem problemas com o nome, quando não aprendo, acabo batizando com outro nome. A minha esposa também, ela chamou um amigo nosso de João durante 2 anos. E um dia eu perguntei assim, seu José, por que que a minha esposa chama o senhor de João? Ele falou, eu não sei, mas eu já deixei para lá. Então, Fabiano, você não está sozinha. Bom dia, Zaida, bom dia, Marluce. Né? E aqui eu vou acabar com os bom dias para dizer que quem chega cedo ganha bom dia personalizado. E quem chega depois ganha um bonjour, que aqui no Quebec serve mais ou menos para o dia inteiro, né? Então, lembrando que a votação do Café com o Pastor, do novo horário do Café com o Pastor, ainda está em vigor até amanhã. Amanhã vai ser dia 22, né? Acaba a votação amanhã e, por enquanto, está ganhando campeão absoluto, é o horário da Naninha. Então a gente vai ver, não vai tomar café, a gente tem que dar outro nome, porque senão eu não durmo depois. Eu tô velho, né? Velho faz diferença.
Então a gente vai tomar café, vai tomar outra coisa, qualquer um chazinho de camomila, não sei o que que vai ser, mas possivelmente o café com o pastor vai passar para o horário da noite. Aí, então a gente vai avisar vocês na semana que vem para depois a gente começar. Vamos trabalhar, gente? Já falei muito. Eu perguntei na quarta-feira se você se considera um crente consistente. É disso que a gente está falando, de consistência, né? Como eu já disse, esse tema foi provocado pelo presbítero José Cláudio, e ele falou: depois de tempo de mudança, vamos falar de consistência. E aí a gente começou a semana dizendo que essas mudanças precisam nos levar a locais mais consistentes, né? Então imagina uma escada com vários degraus, e nesses degraus nós vamos subindo, né? E que esperamos que fiquemos lá, não desçamos de novo. Então eu perguntei: você se considera um crente consistente? E aí eu vou ser mais específico hoje para dizer, do tipo que não muda de ânimo de acordo com as circunstâncias? Difícil, né? Essa é a parte difícil e é por isso que a consistência é tão importante. Bem, é sobre esse aspecto específico da consistência que eu queria falar hoje, né? É o ânimo. Então vamos ao texto, Tiago, capítulo, a carta ainda, né, de Tiago, no capítulo 1, dos versículos 5 a 8. E eu vou ler aqui para vocês. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dado. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Então, a gente vai começar com o nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Peraí, deixa eu dar um oizinho aqui. Ele nos diz o seguinte: Tiago compara o homem que ora a Deus. Ele fala de três figuras, mas eu vou ficar com a primeira: as ondas do mar. Está aqui no versículo 6, como lemos. Como uma pessoa, diz ele, como uma pessoa que oscila entre fé e incredulidade, ânimo e desânimo, otimismo e pessimismo. Essa é a pessoa que está, segundo a onda do mar, levada pelo vento, né? Então há uma circunstância externa que atua sobre as ondas e a onda muda de forma, né? Eu era garoto e a gente ia pegar o famoso jacaré, como a gente chamava no Rio, que era surfar sem prancha. Acho que todo mundo sabe o que é isso. Antes do Morebook ser inventado, né? A gente o fazia de peito, assim, com pé de pato, e era uma delícia aquilo, boa lembrar. Comecei a pensar aqui, só de me lembrar já me deu saudade, né? Espero que ainda consiga fazer isso antes de morrer. E, de novo, né? E eu lembro que às vezes a gente olhava a onda e achava a onda, pô, falava, essa aqui vai ser a onda. Aí, às vezes batia um vento, ela estragava a onda, assim, ficava meio esquisito. Então, é isso. A nossa fé não pode ser dessa maneira, né? Te promete um monte de coisa, a gente se voluntaria para fazer alguma coisa, a gente está junto das pessoas, a gente vai orar por você e muda a circunstância, a nossa fé cai, nosso Deus diminui na nossa cabeça. Então, é sobre isso que o Tiago está falando. A gente precisa ser constante, né? E ontem, uma hora, diz ainda o reverendo Hernandes Dias Lopes, uma hora a pessoa está no alto, outra hora está no vale. Um dia está fervoroso, no outro dia está completamente abatido, como se nem Deus existisse. Então, isso é condenável pelas Escrituras, e isso é ser inconsistente na sua fé, né? Ontem nós ressaltamos que um cristão consistente, que atenta para a lei da perfeita liberdade, de maneira perseverante, não sendo ouvinte esquecido, esse é abençoado. E até brincamos aqui, chamamos o. Não é verdade, Bispo Gervásio, né? Criamos um Bispo Gervásio aqui para aquele que diz assim: não, é verdade, será abençoado, né? Então até o Bispo Gervásio concorda que se a gente for perseverante, não levar a Bíblia de qualquer maneira, não fingir, não esquecer daquilo que diz, não se olhar como se um homem que olha no espelho e se esquece da sua própria imagem, né, nós seremos abençoados, e o bispo Gervásio confirma, né? Sim, seremos abençoados. Enfatizamos ontem também que isso é possível porque Deus é consistente. Então, a consistência de Deus, ele é fiel a nós porque ele é fiel a ele próprio. Ele prometeu que faria as coisas dessa maneira. Então, por ele ser consistente, nós podemos confiar que seremos abençoados, porque ele não varia de acordo com o seu ânimo, né? Ele diz que se nós estivermos atentos às suas palavras e colocarmos em prática, seremos abençoados, e o bispo Gervásio confirma. Então, enfatizamos que isso é possível porque ele é consistente. É, então, eu quero dizer com isso que Deus nunca tem sentimentos contraditórios. Nós temos o tempo todo.
A gente consegue acabar de falar uma palavra de bênção e virar pro filho que tá do lado e falar, ô moleque, cala essa boca, não. Negócio grosseiro pra caramba, já caí tantas vezes nesse erro, né? Principalmente de ser grosseiro, talvez menos palavras de bênção, mas muito, muito grosseiro quando eu era mais jovem. Eu achava que minha casa era um quartel de fuzileiros, né? Então, muitas vezes exagerei com os meus filhos mais velhos, aqueles doisinhos que estão aqui, assim, Vinícius e a Beatriz, e eu exagerava com eles, né? Então, desnecessariamente, porque me faltava sabedoria, exatamente. Então, meu ânimo variava o tempo todo e eu tinha sentimentos contraditórios dentro de mim. Deus nunca passa por isso, né? Mesmo que Deus tenha sentimentos contrários, né? E aí eu explico melhor. Deus é amor e, ao mesmo tempo, Deus é justo. É sempre o exemplo que eu trago aqui no Café com o Pastor. Na mesma intensidade, ele é amoroso e ele é justo. Na mesma intensidade. Não tem um atributo que supera o outro. O amor não supera a justiça, nem a justiça o amor. Eu posso falar isso de qualquer atributo de Deus, mas nesse caso aqui, como eu estou querendo fazer uma comparação, né, então os sentimentos, os atributos parecem contraditórios, mas não, eles são apenas em algum momento eles parecem ser contrários, né, numa espécie de paradoxo. Deus consegue amar profundamente ao ponto de morrer por nós quando ainda somos pecadores. Ele prova o seu amor dessa maneira, como aprendemos. Mas, por ser justo, ele nunca deixará de condenar o nosso pecado, exigindo que a nossa morte aconteça. Então, ele nos ama, mas ele precisa nos matar porque nós pecamos. Ele é um Deus justo. Então, quando nós somos perdoados, Deus não está dizendo para a gente: ah, quer saber? Tá tudo bem. Tá tudo bem, eu te amo, entra aí, igual aquele vovozinho, né? E ele é um pai severo que diz assim: não, tá tudo bem, mas eu vou ter que punir você severamente com a morte. Então, como Deus é consistente e ele não vive contradições em si próprio, antes da fundação do mundo, ele mesmo sacrifica o Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus, né? Está lá em Apocalipse 13:8. Antes da fundação do mundo, antes da gente ser criado e das coisas existirem, o plano da salvação já estava estabelecido. Não é um plano B, mas é o plano A de Deus para que o novo nascimento aconteça e para que nós vivamos eternamente na glória, né, junto com o Pai, sem pecado. Porque Deus não é contraditório, o plano está todo pronto de amor e justiça ao mesmo tempo. Então, o nosso pecado é punido em Cristo. Então, por isso que ele é o nosso substituto na morte. E assim como ele morreu pelos nossos pecados, e ele foi ressuscitado pelo Pai, nós que cremos nele também seremos ressuscitados pelo Pai. É isso que Deus faz. Então, não tem contradição, ainda que seja paradoxal. Ainda que alguns sentimentos pareçam em algum momento contrários, porque o mesmo Deus que ama é o Deus que te punirá. Pareçam contrários, mas é porque a nossa justiça é um pouco corrompida, né? Só como trapo de imundície, como diz o texto de Isaías. Então não há inconsistência em Deus, apesar da contrariedade dos sentimentos. Nessa perspectiva que eu coloco, nem são contrários, são complementares, mas há uma aparente contrariedade. Não há contradição, portanto, porque os atributos de justiça e paz não entram em conflito, mas em Cristo eles estão, e em Cristo, mais não, mas e em Cristo eles estão em perfeita harmonia. Olhem, eu chamo você a prestar atenção, como até nisso Jesus Cristo é central, né? Então, se Deus é consistente, isso quer dizer que ele é firme, que ele é confiável, ele não vive contradições em si próprio e devemos ser seus imitadores, né? Então, se devemos ser seus imitadores, precisamos ser consistentes, confiáveis, firmes, assim como ele é, né? Como diz o texto de Efésios 5, precisamos imitá-lo. Como diria o presbítero José Cláudio, não faz o menor sentido nos acostumarmos a essa fé vacilante que oscila de acordo com as intempéries, né, com os ventos que acontecem. Um crente acostumado a essas oscilações, e é fácil se acostumar a ela, um dia está bem, outro dia está mal, como diria o Tim Maia, ele vacila, né? Como a fé fala aqui. Essa fé é vacilante, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. E assim a gente conhece tanto crente e assim a gente às vezes é, né? Então, é, o texto na versão A Mensagem, que tende a ser um pouco mais narrativa e simplificar a vida do leitor que não está acostumado com o texto bíblico, ele diz o seguinte, no mesmo trecho: se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que ele os ajudará.
vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Esse é o texto da mensagem sobre esse mesmo texto que a gente leu. Essa atitude é que a gente está falando desde o começo, dessa consistência, dessa atitude que nos coloca. Deus sabe o que está fazendo, Ele é todo-poderoso, Ele me incluiu no seu plano, então eu vou fazer um esforço para confiar. E se eu não consigo confiar, eu vou pedir sabedoria a Deus, porque o princípio da sabedoria é exatamente o temor do Senhor. É crer que Ele é poderoso, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, preciso temê-lo, então vamos pedir, porque a Bíblia diz que se eu pedir, Ele vai dar. Então, assim como é uma questão de coerência, que sejamos abençoados por viver uma vida cristã pautada nas Escrituras, como vimos ontem, fé e prática, é também uma questão de coerência que não receberemos alguma coisa do Senhor quando somos inconstantes. Afinal, somos inconstantes porque não cremos nele. Cremos de vez em quando, não cremos todo o tempo. Então, da mesma maneira que a consistência de Deus nos afeta positivamente para sermos abençoados, a mesma consistência de Deus impede que recebamos do Senhor alguma coisa, se não cremos naquilo que ele diz, naquilo que ele é. Todo esse trecho está falando de fé. Eu não li os capítulos iniciais de propósito, mas olha como o capítulo começa. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Ser provado por Deus é motivo de alegria, porque isso produzirá em nós perseverança, nos aperfeiçoará e nos tornará completos. Foi o que a Bíblia disse. Nossa inconsistência, portanto, não glorifica a Deus. Mesmo que ele entenda que nós somos assim e tenha uma paciência de Deus, não de Jó, mas de Deus para aguentar a nossa inconsistência, se estamos falando em crescer nele, sermos semelhantes a ele, precisamos de maneira definitiva romper com este medo de crer e passar a confiar nos métodos de Deus. Se a gente acreditar no texto bíblico, a gente vai acreditar também que ele nos prova e para que isso nos aumente a fé. Ou seja, desconfiar da ação de Deus porque estamos passando por dificuldades é o oposto do que a dificuldade deve provocar nos nossos corações. Fé. A dificuldade enviada por Deus, a provação, não é para que Deus descubra se você tem fé, é para que você tenha a sua fé aumentada. Deus já sabe o quanto de fé você tem. Deus é onisciente. Tudo que ele sabe é tudo. Então, se ele não tem dúvida sobre você, ele não está te provando para saber se você é fiel. Ele está te provando para você saber se é fiel. É você que precisa aprender, eu que preciso aprender. Então, por que é que você desconfia de Deus? Você que, assim como eu, volta e meia se vê com ânimo dobre, é a versão antiga, eu falava assim. Então, por que é que desconfiamos? Eu descobri um pouco sobre mim mesmo, mas o centro aqui não sou eu. Peça sabedoria para entender e ele dará. Ele me deu alguma, pelo menos alguma coisa eu sei sobre isso. Por que que eu tinha medo de confiar em Deus? Peça fé para crescer, ele dará também. E ele vai fazer isso através do método dele, que é através das tribulações. Mas a gente precisa estar aprendendo sobre a Bíblia nesse meio tempo, senão a gente fica perdido e acha que o mundo está acabando. Então, passar pelo deserto tem que comer maná, senão a gente morre no meio do caminho. Quando estamos sendo provados, precisamos de discernimento e sabedoria. E o que é sabedoria? É mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento, diz o Hernandes Dias Lopes. Conhecimento pode ser definido nesse contexto como conhecer bem a Bíblia. Sabedoria é usar bem a Bíblia. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Olha que frase maravilhosa. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Não fui eu que produzi, foi o reverendo Hernandes Dias Lopes. E o melhor é que a sabedoria está disponível, mesmo para que gente como nós, que ainda tem um ânimo dobre, possa pedi-la. Está faltando sabedoria? Peça. É a única condição, é crer nele, mas peça sem duvidar, para que você receba. A única condição é enchermos o nosso coração da fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, como diz Romanos 10, 17. Dessa volta toda, eu finalizo aqui, acho que batendo um recorde de permanência no Café com o Pastor. Acredito que o conteúdo tenha exigido isso, né? Dessa volta toda para dizer que
Você só será consistente se confiar em Deus. Você só confiará em Deus se passar a conhecê-lo. E você pode conhecê-lo através da sua palavra. Eu levei essa volta toda para dizer que é a sua palavra que vai nos gerar fé, que esta fé nos fará pedir por sabedoria, e que a sabedoria nos ensinará a olhar para a vida com os olhos de Deus. E, quando olharmos para a vida com os olhos de Deus, aí teremos grande alegria, mesmo quando formos provados por Ele, porque entenderemos que Ele nos quer completos, não inconsistentes. Ele nos quer firmes, não inconsistentes. Ele nos quer consistentes, que nem Ele, assim como Ele é. Feliz é o homem, diz o versículo 12, que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. E aí a gente pode até perguntar ao bispo Gervásio, o que o senhor acha disso, bispo Gervásio? Tá chorando ali, tá chorando. Deixa o bispo chorar. Cresçamos, irmãos, cresçamos firmes e cresçamos firmes em nossa fé. Sejamos consistentes, porque Jesus nos fez sal e luz, porque conforme Ele vai nos completando através das tribulações, aumentando a nossa fé, por onde a gente vai passando, as trevas também vão se dissipando, porque é tudo em nome de Jesus. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, né? E que obra maravilhosa essa na qual fomos incluídos, né? Glória ao nome do Senhor. Amanhã a gente se encontra para encerrar esse assunto da consistência no último dia da semana e que Deus os abençoe. Lembre-se de ser uma bênção para alguém hoje. Tente ser uma bênção para alguém hoje. Vamos ver se você consegue. Que Deus abençoe e até amanhã. Paz, irmãos.